Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de artes. E hoje a gente vai ver um conceito geral sobre o que é a arte, certo? Primeiro, nossas dicas de estudo: procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado, né? Ter sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado um material didático, seu caderno, seu livro, né? E vamos para a aula. O que é a arte? Então ele diz assim: a arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, né? Então a arte ela pode ser uma pintura, ela pode ser uma escultura, ela pode ser uma expressão em forma de dança, de música, né? E vários tipos de linguagem, né? A gente pode entender como arte, certo? Então ele diz assim, pode ser arquitetura, pode ser desenho, pode ser uma escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, né? E as suas variadas combinações, né? Você sabe que pode juntar a música com uma dança, né? Então está tendo uma mistura, né, de artes, né, culturais. Então você também pode misturar, digamos, uma pintura ou um desenho com uma música, né? No caso, uma animação. Quando você cria uma animação, que são desenhos, né? Que vai ter uma música, né? Vai ter também um trabalho de dublagem naquele desenho, né? Então, tudo isso é considerado arte, gente, certo? E para que serve essa arte, né? O que é essa arte e para que serve? Pode ser considerada música, desenhos, tudo aquilo que enfeita o mundo, né? O que serve para deixá-lo melhor. Olá, a definição de arte é muito subjetiva, mas no geral podemos interpretar a arte como tudo aquilo que é estético ou que busca comunicar, se expressar ou passar uma mensagem, né, gente? Então, assim, as definições de artes, elas são numerosas, né? Quando você está andando na rua, que você sai da sua casa, geralmente você vê vários tipos de manifestações artísticas, às vezes numa estrutura de um prédio, às vezes numa pintura que está feita ali num viaduto, um grafite, né? Seja um busto que está ali feito, digamos que numa forma de escultura, né? Então são vários esses movimentos, essas manifestações artísticas, né, que são difusas ao nosso meio ambiente, né? Que elas tentam fazer o que, gente? Elas tentam se comunicar com a gente, né? Passar um tipo de mensagem ou um aviso, né? Independente do que seja, né? Então a gente tem aqui, quais são os tipos de arte, né? Então a gente vai ter a parte, né, da música, né, que ela está relacionada ao som, né, as canções, né? Então a música ela passa sentimentos, passa, né, mensagens. Então a música ela é considerada um tipo de arte por conta disso, certo? Vai ter as artes cênicas, né, que são que vai pegar ali da parte do movimento, certo? Que a gente pode considerar em artes cênicas a parte teatral, né? Que surgiu ali na Grécia, mas que dos primórdios lá, desde do tempo das cavernas, os homens já tinham essa coisa de interpretar, né? Então vai pegar toda essa parte da interpretação já vinda dali. Vai ter também a parte da pintura, gente, né? Que está relacionada à cor, né? Quando o artista ele faz uma tela, faz um quadro, né, e ele tenta passar um sentimento ou retratar um tipo de paisagem daquele lugar que ele foi, né, ou daquele momento que ele quis eternizar em uma pintura. Vai ter a parte da escultura também, né, que fala de volume, né, fala também de tridimensionalidade, né, em qual você vai ter que ter uma largura, uma altura, né, e um tipo de perspectiva, né, tridimensional dessa figura, né? Então, quando eles fazem aquelas esculturas, você vai ter uma perspectiva dela de vários tipos de ângulos. Então, isso
até relacionado ao que a gente estudou uma vez, chamado de objeto 3D, né, gente? Na parte da arquitetura, né, a gente vai estar falando sobre espaço, né? O que seria esse espaço? Espaço geográfico ocupado, né? Quando é feita uma edificação, um prédio, né? Alguma coisa do tipo, né? Na parte da literatura, a palavra, né? A gente sabe que é uma coisa muito forte que o ser humano tem, é o dom da palavra, né? A gente estudou as palavras também e a gente sabe que é um grande dom que a gente tem, né? E a palavra ela pode ser usada tanto para beneficiar, né? Como também para prejudicar alguém, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala na forma da palavra. E a palavra, ela sim é uma arte, né? Porque você juntando palavras, formando um verso, uma frase ou escrevendo alguma coisa que seja boa, edificante, né? Isso sim é considerado uma arte. Então a gente também vai ter a 7ª arte, né? Que é considerado o cinema, né? Que é a parte audiovisual, é aquilo que foi criado lá, né? Para colocar em uma grande tela mensagens, filmes, né? E a gente conhece muito bem o cinema e a importância que ele tem, né, para a gente, né? Através do cinema a gente consegue se inserir a outras culturas, né? A outros estilos de vida, né? A gente vive universos que não existem, né? De ficção, de terror, de romance e etc, né? Também a gente tem a 8ª arte, que é a fotografia, né? Ou a imagem. Então a fotografia lá foi muito importante, né? Quando eles conseguiram fazer o cinematógrafo, né? Veio da fotografia, né? A arte de eternizar, né? Um momento em um dispositivo. Isso foi muito importante e ela é considerada arte sim, né? Existem fotografias, existem profissionais que trabalham com fotografia que eles conseguem pegar momentos da natureza, do cotidiano das pessoas, né? E isso é considerado arte. Inclusive, a fotografia ela é exposta, né? Ou até hoje em galerias, em museus, né? Dependendo do que foi retratado ali, ela faz parte ainda desse movimento de exposição, né? De arte. E quando ela foi criada, ela foi muito criticada porque diziam que ela não tinha o trabalho manual, né, da pintura, porque antigamente as coisas, os momentos eram eternizados através das pinturas. Então, quando a fotografia foi criada, ela teve todo esse preconceito com ela, né, porque diziam que era muito simples, né, ali você clicou, eternizava um momento, né, enquanto que outros artistas tinham que pintar, né, fazer a variação de cores e etc. A 9ª arte é a história em quadrinhos, gente. Olha que legal, né? Então, sim, né? O uso da cor, palavra e imagem, né? Ali no papel, através de contos, histórias, né? A gente teve um exemplo de um grande fenômeno que foi a criação do universo Marvel, né? Que foi levada para a 7ª arte, né? Que foi para o cinema. Né? Então veio tudo do quadrinho, né? Das histórias criadas pelo Stan Lee, né? E a gente tem vários outros, né? Tem o Rob Liefeld, tem o Todd McFarlane, né? Que são pessoas que eles trabalham em cima dos quadrinhos, né? E suas obras já viraram filmes, já viraram séries, né? Jogos de videogame, né? E isso é a 9ª arte, certo, gente? Na 10ª arte a gente vai ter o videogame, né? Que são, aqui ele retrata-se como elementos de outras artes, né? Muita gente diz assim, né? Critica, diz que o jovem vai ficar violento se ele jogar videogame, etc. Né? Mas o videogame ele foi incluído, né? Como a 10ª arte, por quê? Porque ele usa da capacidade máxima de raciocínio da pessoa para poder resolver as questões, os problemas, né? E conseguir vencer, né? Então, ele sim é considerado a 10ª arte. Ele é muito importante, né? Porque através dos jogos, né? Você também consegue hoje em dia, né? Os jogos hoje eles têm umas narrativas cinematográficas, né? Na qual você consegue viver a vida daquele personagem, né? Até enquanto você está jogando aquele jogo. Seja ele um jogo, né? Em que tem essa estrutura de cinematográfica, né? Tipo, vamos dar um exemplo, The Last of Us, né? Final Fantasy VII, né, que são RPGs e jogos, né, de estratégia.
muito interessantes, né? Eu não falo de jogos de tiro porque são jogos ali de competição, né? Então eu não estou falando no caso da competição, estou falando mesmo dessa coisa cinematográfica que hoje é levada nos jogos, né? O realismo e tudo mais. Então a gente na 11ª arte a gente vai ter a arte digital, né? Ou artes gráficas computadorizadas em 2D e 3D. A partir daí ela gera, né, o quê? Os videogames, a arte digital também ela forma histórias em quadrinhos, a arte digital também forma hoje em dia as fotografias, né? E a arte digital também ela é responsável hoje pela a parte técnica de efeitos visuais da 7ª arte também. Então vocês veem que tem uma mistura de todas essas artes, né? Para poder formar uma obra, né? E esses foram os exemplos, gente, dos tipos de artes, né? Que são conhecidos hoje e classificados como arte. E por atividade, né, para vocês eu deixo assim, escolha uma das 11 opções de artes, né, a que você mais gosta ou a que mais se identificou. E faça uma pesquisa, né, e escreva no seu caderno desde a sua origem até o tempo moderno, né. Como foi que começou? Se você escolher tipo o videogame, você vai lá de onde começou, qual foi o primeiro console, né, e vai até o último console, os mais atuais, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One X, né, e etc. Ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolaspequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu!